Canedo, vamos lá. Você assumiu o teu clube do coração em que ano? Cara, não sei o ano exatamente não, Não, mas eu não. tava no GE Não, pode ser ainda. água, pode ser água. Tava no GE ainda e como eu trabalhava com futebol internacional, eu me senti mais confortável pra fazer isso. Deve ter sido 17, 16, mas frequento o Maracanã desde 99, terceira divisão. Tava lá. Desculpa a risada, cara. Eu vou aproveitar Não, pra mas te tem um fazer... monte de gente aí que nasceu e não viu e fica gritando no Maracanã 1 a 1, terceira divisão. Irmão, já passou, irmão. Esquece. Não, mas não é Morreu. isso, não. Tu vai me dar um gancho pra te fazer uma pergunta, porque nesse podcast aqui eu vi a resposta mais ridícula da história a respeito da Série C do Fluminense. Eu perguntei pro Phil, que teve aqui, do que jogada. Eu falei, Phil, o Fluminense pagou a Série B? E aí a resposta dele foi que o Fluminense pagou a Série B online. Online? Qual foi a... Deve ter algum trocadilho aí. Alguma... Cara, simplesmente não tem argumento. Falando, realmente, meu clube não pagou a Série B. Aí não, a gente pagou lá. Se a gente entrar nessa discussão aqui, vai demorar pra sair. Vamos. Vai demorar, tá? Eu não vou fazer aqui, não tô representando o Fluminense, fazendo defesa institucional nem nada. Mas pelo fato de eu ser tricolor, eu estudei muito, né, sobre o assunto e tal. E a gente tem que entender o contexto pelo fato, não só do Fluminense, como outros times que saíram da Copa João Avelange de 2000 e permaneceram no Campeonato Brasileiro da Série A de 2001. Isso começa porque a Copa João Avelange foi criada, a disputa entre Gama e Botafogo, pelos pontos do Sandro Hiroshi, na verdade. Botafogo ganhou pontos de um jogo que foi 6-0 São Paulo. O São Paulo tinha escalado o Sandro Hiroshi, se bobear até fez gol. E o Botafogo ganhou esses pontos. Quando o Gama ganhou com o São Paulo, o Gama não ganhou pontos. E aí o Gama precisou recorrer à justiça comum, porque a justiça desportiva não deu causa a ele. E aí passaram-se os meses, estava na hora de criar um campeonato brasileiro e estava rolando na justiça. E aí a CBF, né, de tal maneira, né, resolveram criar a Copa João Avelange com módulos em que combinaram. Não haveria nem acesso, nem descenso. Tanto que o Corinthians termina na zona de rebaixamento e não disputa a Série B de 2001. Né? Não tem descenso, não tem acesso. Só que aí o Fluminense faz a terceira melhor campanha da primeira fase, o São Caetano principalmente encanta todo mundo, vai de segundo ou terceiro da Série B, que era o outro módulo, e bate para vice-campeão, e sabe-se lá em São Januário lá o que teria acontecido até o São Caetano, né, surpreendeu todo mundo, eliminou Fluminense, Palmeiras e Grêmio. Não sei se foi nessa ordem, mas era o Grêmio do Ronaldinho e etc. E aí no ano seguinte, não sei se por conta de uma pressão ali política, Fluminense, Bahia, tem que pegar aqui agora a tabela para lembrar. São Caetano, sobem, Corinthians não cai, o Campeonato Brasileiro de 2001, ele passa a ter, não sei se 24 ou 26. Eu sei que demora para o campeonato diminuir, tanto que o primeiro campeonato de 20 clubes é em 2006, né? E aí, a partir da criação dos pontos corridos de 2013, o campeonato vai diminuindo ano a ano, até chegar a 20 clubes em 2006. Aquela pontuação recorde do Cruzeiro é porque eram 24 clubes na época, eles abraçaram todo mundo ali, né? Não foi só o Fluminense. Que o Fluminense sai de vilão da história, porque sim, o Fluminense foi beneficiado, não foi o único beneficiado, e se a gente for voltar à história, vai ver que outros grandes clubes foram beneficiados em outras oportunidades. O Grêmio em 92, clubes que disputaram Série A ali nos anos 80 não deveriam, porque o formato de classificação era através de campeonato estadual e recebia... O não rebaixamento do Flamengo no regulamento que muda na reta final do campeonato. Em que ano isso? Cara, eu não lembro agora. Foi com o Apolinho. O Apolinho que comandava o time. Não lembro se foi 9-5. Não vou lembrar agora, mas... O Flamengo tava na zona de rebaixamento e eles diminuíram a quantidade de rebaixado no ano. E o Flamengo se safou na reta final do campeonato. Com o campeonato em curso, eles mudaram o regulamento. Da mesma maneira que tem o escândalo lá de 96, com Petralha e Ivens Mendes, que pegam ligações de compra de árbitro. E aí não cai ninguém em 96. O Fluminense leva a fama, né? E aí o Fluminense cai de novo no campo em 97. E aí disputa uma Série B lá, não tem que culpar do regulamento, mas era um regulamento bem diferente. Na última rodada poderia se classificar ou cair. Perdeu lá com o frango lá do goleiro Ronaldo e caiu para a Série C. E aí teve essa situação toda aí de 99, 2000, 2001. Assim, aí o Fluminense em 2000 faz uma excelente campanha na primeira fase, a terceira melhor campanha. Em 2001 o Fluminense também termina em terceiro e bate semifinal eliminado pelo Atlético Paranaense. Então, assim, o Fluminense provou num campo que ele
teria o direito ali, né? Ele conquistaria aquele acesso, eu acho que de uma maneira ou outra, se foi terceiro da Série A, ganharia na Série B. A questão que foi a oportunidade que surgiu por conta da criação da Copa João Avelange e a pressão política ali para... Imagina, se bota rebaixamento em 2000 e o Corinthians cai, né? O Corinthians só foi cair em 2007. O Corinthians terminou na zona de rebaixamento no campeonato de 2000. Então, cara, o Fluminense leva essa fama, aí veio 2013... que para mim, assim, não foi provado nada, né? Então, havia suspeita de quem poderia ter comprado o advogado da Portuguesa, que deu informação incorreta, que o Everton estava liberado e, no fim das contas, ele não estava. Ele foi para o banco e a Portuguesa perdeu os pontos e o Flamengo também perdeu os pontos. Ficou na tabela final depois atrás do Fluminense. Mas aí o Fluminense também levou a fama, né? Porque já tinha esse histórico anterior. Mas eu acho que tem que analisar caso a caso. O Fluminense foi sim beneficiado por decisões, mas não foi o único. Que picham o Fluminense como o rei do tapetão. O Fluminense é o único clube malvado, sujo do futebol brasileiro. Cara, se for analisar, assim, tem dossiês aí pela internet, pessoas contando histórias de campeonatos nos anos 80 e 90 que vários clubes foram beneficiados. Virada de mesa até os anos 90 acontecia de boa, né? Era de boaça. Não, o futebol brasileiro ele é muito manchado mesmo. E eu acho que as coisas começam a parar depois dos pontos corridos. A partir Isso ali... dá uma estancada. E, inclusive, o que pegou muito na questão do caso Everton é que, a gente não vai aceitar mais negócio de, acabou o campeonato, alguém gritar isso, gritar aquilo. As coisas têm que ser decididas no campo. A culpa ali é de não ter um sistema... Cara, onde já se viu, Era várzea, o futebol brasileiro onde era já várzea. se viu um advogado determinar se o jogador pode entrar em campo ou não? Pô, tem que ter um sistema, o cara entra no site e vê, o jogador não tá liberado. Pô, o advogado deu uma informação incorreta, propositalmente, e o clube caiu, sim, né? O cara não se enganaria, né? Ele tava lá na audiência e tal, mas ninguém conseguiu provar nada. Então... É mais um caos que tá voando aí. O bizarro dessa história é que, assim, olha a merda que estourou na Portuguesa. Os caras estavam na Série A, não cairiam. Não, e a suspeita e o clube até... foi pro limbo. A suspeita até de que um dirigente da Portuguesa também pudesse ter vendido, né? Os caras da A pra B, da B pra C, da C pra D, perderam a divisão. Estavam a ponto de fechar as portas mesmo. E a Portuguesa tá penando agora pra voltando de... Paulista, foi caindo de divisão no Campeonato Paulista. Tudo começou ali em 2013, cara. Eu só defendo o Fluminense de acusações como se o Fluminense fosse o único malvadão ali do... Né, o sujo, o baixo nível de um cenário num futebol brasileiro que, em várias oportunidades, vários grandes clubes foram beneficiados, que eventualmente o Fluminense passou por episódios próximos, ganhou fama, mídia, né, ajuda também a corroborar com essa imagem, e aí isso fica, né? Isso pega. Aí não tem o que fazer, né? Hoje a terceira divisão é um marco, o Fluminense mereceu cair, foi rebaixado ali no campo, mas era uma outra realidade. Para mim, o Cruzeiro hoje passar 3 anos na B, um sistema de pontos corridos, para mim é tão ruim quanto cair naquela Série C que tinham 10 rodadas, tu podia na última rodada se classificar ou perder, porque tu passou 3 anos na Série B, irmão, com o maior orçamento em 2 dos 3, e no outro ano que tinha o Vasco era o segundo maior orçamento. E o Cruzeiro 3 anos na Série B, agora vai subir, aparentemente, né? Mas, cara, isso aí pode acontecer. Antes era time grande não cai. Pô, tu começa a diminuir a lista aí, irmão. Não, agora praticamente tu conta quem não caiu, que é só Flamengo, né, que teve esse rolo de 13, teve esse de 90 e... Cara, acho que é 95. São Paulo e Santos, né? São Paulo e Santos, e acabou. O Inter foi o último a cair pela... O Cruzeiro, né? Cruzeiro e antes do Inter. O Cruzeiro. E o próprio Grêmio, que foi uma queda de assim, isso aí não tem como. Em 92 mudaram o regulamento também do campeonato para subirem... para não caírem, eu acho que... Ou subirem 12, eu não sei. O Grêmio também teve episódio assim. Não, o Brasil era assim. O Brasil era o campeonato do bastidor. Era muito assim. Isso, inclusive, ajuda para a imagem do futebol brasileiro ser muito pichado de várzea, de sem credibilidade lá fora. Mas o ponto da pergunta inicial que eu te fiz, eu vou na tua linha de que o Fluminense, como instituição, dessa questão de não ter jogado a Série B, não teve culpa, foi o que apresentou. João Avelange, joguei.
Fui. Mas o que eu não concordo é o argumento. Veja bem, vocês foram beneficiados de uma decisão institucional de quem organiza o campeonato. Vocês não tem nada a ver com isso. Pô, mas aí, imagina, se coloca no lugar do Fluminense. O Fluminense vai chegar e vai falar, Não vou é jogar. Isso, não é esse o ponto. Não é esse o ponto. O Fluminense não tem culpa. Ele estava na Série C, subiu, não teve a B, teve a João Avelange e seguiu pela ordem do próprio regulamento do campeonato. Ponto. O que eu não acho correto é o Tricolor dizer assim, não, a gente pagou a Série B. Não pagou. Mas aí quando cair no campo, se eventualmente, né, eu quero que passe longe. Mas se eventualmente o Fluminense cair no campo, vão falar que tá pago ou não? Caiu porque caiu nessa aí, tá devendo ainda. Não, mas aquela específica lá, e de novo, não por culpa do Fluminense. Sim. Foi o regulamento que se apresentou à época e se cumpriu, ponto. Só tô dizendo que aquela Série B lá não foi paga. Querer defender que aquela tá paga, não tá. Não por culpa do próprio Fluminense. Mas eu acho que isso pra história do Fluminense nem faria diferença, cara. Não tô entrando no mérito. É só a discussão de que assim, eu acho que uma coisa ruim de torcedor de futebol, ele é assim, ele defende o clube dele com unhas e dentes, passando por cima até de absurdo. Vamos supor que descubra-se que o clube dele fez uma tremenda de uma merda. Não, eu sou torcedor desse clube, então eu, mesmo estando errado, eu vou defender. Sim. Na maioria dos casos eu consigo entender. É nesse ponto que eu tô querendo dizer. O Fluminense não fica maior e nem menor por isso. O Fluminense caiu em outras oportunidades, o Vasco caiu e não ficou maior nem menor o clube, ponto. Só acho que nesse episódio específico... Aquela Série B não foi paga e ponto, nunca vai ser paga. E também algo que não vai fazer diferença. Não vai aumentar a história do clube nem diminuir, ponto. É só esse o ponto. E não faria naquele momento, justamente pelo desempenho esportivo do Fluminense logo depois. Teria passado e teria subido. Perfeito. Aí o Fio aqui, quando eu pergunto pra ele, ele falou, a gente pagou aquela Série B online. Mas aí vai pra resenha, aí vai pra... É que eu tento ser um cara muito mais racional, né? Eu sou tricolor pra caceta. Sim. Mas eu sou muito racional de futebol, né? Eu tento... E eu sei que quando eu discuto com o torcedor... Por isso que eu também discuto muito com o torcedor, até do Fluminense. Porque às vezes o cara são muita emoção, doidão, ou sem, né, não tem nenhum pé no chão, tá lá, a cabeça tá lá no Mundial de Clubes, aí eu falo, porra... Vai devagar, irmão. Ou então, porra, esse time é uma merda, não serve pra porra nenhuma, né? Tô falando palavrão aqui, mas... Não, pode, você tá tranquilo, pode falar. Aí eu sempre tento ser um cara racional, centrado, focado, pra justamente não viver esses extremos. Equilíbrio. Equilíbrio. Voltamos ao equilíbrio.